A paz do Senhor, família crescendo em Cristo, e a paz do Senhor também para todo aquele que ainda não faz parte dessa família abençoada. Meus queridos, hoje eu quero trazer para vocês um tema maravilhoso. E esse tema que eu quero trazer para vocês é sobre a monarquia em Israel. Quando foi que começou a monarquia em Israel? Mas antes de nós começar nesse tema, quero pedir para os irmãos da família crescendo em Cristo, de todo aquele que ainda não faz parte dessa família, que dê o seu like, dê o seu gostei, comente, porque vai ajudar muito o canal a crescer, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, o tema de hoje é quando começou a monarquia em Israel. Para nós começar a entender quando começou, nós precisamos ir lá para o começo. A Bíblia vai dizer que quando Deus resgatou seu povo Israel do Egito, foi aí que começou a teocracia. A palavra teocracia, teos no grego é Deus, kratos no grego significa governo. Então, teocracia é o governo de Deus. Quando Deus libertou o povo do Egito, significa que começou o governo de Deus sobre aquele povo. E como era que Deus governava aquele povo? Você vai ver na Bíblia que Deus escolhia alguém. Através daquela pessoa, Deus governava o seu povo. E quem foi que Deus escolheu primeiro? Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo. Então era através de uma pessoa que tinha intimidade com Deus, era através de uma pessoa que tinha uma comunhão sincera com Deus, que Deus usava aquela pessoa para governar o seu povo. E a Bíblia vai dizer que Deus governou primeiro Israel através de Moisés. Mas a Bíblia vai dizer que quando Moisés morreu, a segunda pessoa que Deus passou a usar para governar o seu povo foi Josué. Só que a Bíblia diz que quando Josué morreu, a Bíblia vai dizer que aquele povo ficou sem liderança direta. Não tinha outra pessoa de comunhão, uma pessoa sincera para Deus guiar o seu povo através daquela pessoa. E a Bíblia diz que nesse período de tempo, aquela nação ficou sem direção. E foi o maior desmantelo que aconteceu com aquela nação, meus queridos. O povo pecava direto, idolatrava outros deuses. Aquele povo ficou sem direção de Deus. E a Bíblia vai dizer, para os irmãos entenderem melhor, em Juízes capítulo 2, no verso 10, a Bíblia vai dizer dessa maneira: e foi também congregado toda aquela geração a seus pais, e outra geração após se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Então a Bíblia está dizendo em Juízes capítulo 2, no verso 10, que Israel, que foi outra geração, que foi passando de geração em geração, e chegou uma geração que o povo não se lembrava quem foi Deus que libertou eles do Egito. Quem era aquele Deus que começou a governar aquele povo? Aquele povo não conhecia mais quem era Deus, depois da morte de Josué. E a Bíblia vai dizer que Deus levantou vários juízes para governar aquele povo, depois da morte de Josué. E o último juiz que Deus levantou para governar Israel foi Samuel. A Bíblia diz que Samuel foi um homem abençoado, um homem que teve liderança política, foi um homem que teve liderança espiritual para governar aquele povo. E a Bíblia diz que Samuel foi uma bênção, foi um canal de bênção para guiar aquele povo através de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que chegou uma época que Samuel ficou velho. Samuel não tinha mais condição de governar aquele povo, porque já estava cansado, não era mais aquele jovem que ele era antes, com disposição para fazer obra, porque ele já estava velho. E a Bíblia diz que Samuel vai chamar os seus dois filhos, chamados Abias e Joel, se não me engano, para que através desses dois irmãos Deus passasse a guiar o seu povo. Só que a Bíblia diz que aqueles dois irmãos não seguiram o mesmo caminho que Samuel. O caminho que Samuel seguiu foi a obediência à palavra. Aqueles dois filhos de Samuel não seguiram o mesmo caminho e começaram a praticar iniquidade diante dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que
a nação de Israel já estava oprimida e começaram a olhar para outras nações que eram perto deles e começaram a desejar ser como eles, porque viram que as outras nações estavam sendo bem guiadas, estava uma nação próspera e começaram a desejar ter um rei humano. E chegaram até Samuel e reclamaram: olha, os teus filhos não andam mais, não andam como tu andou na presença de Deus. Nós queremos agora outro Deus. Agora imagine, meus queridos, a escolha que aquele povo estava pedindo. Aquele povo não sabia o que estava pedindo. Estava trocando o rei dos reis, o senhor dos senhores, pelo um rei humano, pelo um governo humano. E se esquecendo daquele povo que eles estavam no melhor governo, no melhor cuidado que era o cuidado de Deus. Mas mesmo assim a inveja entra no coração de Israel e faz com que eles peçam um rei. E a Bíblia diz que Deus concedeu, Deus permitiu escolher, aquele povo escolher outro rei. Foi nesse momento que começou a monarquia em Israel. Foi quando Samuel envelheceu e aquele povo começou a invejar outras nações e pediram um rei. E o primeiro rei que aquele povo que Deus escolheu foi Saul. E a Bíblia vai dizer que Saul começou até bem, mas por conta das escolhas e da desobediência, Israel também sofreu. Então, resumindo, meu querido, a monarquia, o governo humano começou em Israel, quando aquele povo sentiu no coração o desejo de trocar a liderança de Deus pela liderança de homem. Devemos tomar cuidado com isso, para que a gente não venha trocar o cuidado de Deus pelos cuidados de homem, cuidado de pessoas que não têm condição de cuidar da gente como Deus tem. Então, e a palavra monarquia significa que é um governo de uma pessoa. Então foi nesse momento que a monarquia começou em Israel. Foi quando eles escolheram, pediram a Samuel para escolher outro rei. Então esse foi o tema de hoje. Se vocês gostaram, compartilhe, dê seu like e comente também. Que Deus abençoe cada um de vocês.